para lo cual me gustaría dar a conocer algunas características de nuestra visita brasileña. Leandro Silva Virginio es presidente de la misión Aleph, casado con Adrilt, misionero en Acción Internacional Ministres. Es uno de los autores del libro La Iglesia y su misión transformadora, lanzado por la editora Ultimato en 2015, y uno de los organizadores del libro Iglesia en Movimiento, Comunidades en Transformación, publicado por Garimpo Editorial 2016. Graduado nacional en liderazgo avanzado Haggai Institute, seleccionado por Lausen para la YLG en agosto 16 en Indonesia. Integra la iniciativa global Individuos Inspirados. Su pasión es ver iglesias sanas comprometidas con su papel misionero, trabajando juntas como agentes de esperanza y transformación en sus comunidades. Además, es socio de Misión Alianza de Noruega en Brasil. Un aplauso muy fuerte, por favor, para nuestro hermano Leandro Silva. Dios lo bendiga, hermano. Gracias por el día de hoy. Gracias, mi hermana. Buenos días. Amén. Hermanos, no voy a hablar en español, pero peço perdão, peço que me perdonem, pero voy a hablar en portuñol. Es un gusto poder compartir en estos días, mirar lo que Dios está haciendo acá en el alto en estos días. E é com muita esperança que miro o que Deus está fazendo entre nós outros desde ayer. Creio que Deus tem muito a fazer hoje, em el dia, em la noite. Então, quero desafiar você a reflexionar sobre seu ministério, sobre sua igreja. Estamos em uma conferência em que celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. Pero a Reforma foi um movimento que cambiou a maneira em que as pessoas miravam a educação, cambiou a maneira com que as pessoas miravam a comunidade, cambiou a maneira com que as pessoas miravam a cultura. A reforma teve implicações sociais, econômicas, políticas, espirituais em nações inteiras. Em os 500 anos da Reforma, nós outros somos chamados a não somente apontar para aquilo que os reformadores falaram, pero mirar para os desafios que temos como igreja hoje. De uma forma que, como líderes em la igreja del Senhor Jesus, hoje, em Bolívia, em 2017, em El Alto, em seu bairro, em sua cidade, possamos ser tão relevantes como os reformadores o foram 500 anos atrás. Creio que é possível perceber que a hermenêutica do Congresso está apontando mais e mais para nossa ação prática. Este é um congresso de celebração, pero é também um congresso de desafio a nós outros. Quanto a nosso rol hoje em nossas comunidades. Então, hoje na manhã, quero compartilhar
uma experiência, compartilhar alguns desafios e compartilhar mediante Deus alguma metodologia para que possamos sair hoje na noite de este tempo com algumas decisões muito claras diante de Deus em nossos ministérios e nossas comunidades. Ok, meu nome é Leandro, sou missioneiro, trabalho em la zona noreste do Brasil. La zona noreste é la zona hoje em que há mais pobreza, mais violência e mais injustiça em todo o Brasil. E me chamado para o ministério empieza com este encontro. Hoje nós outros estamos também em um congresso. E me chamado para o ministério passa por este congresso, encontro, em 2003. E o tema deste encontro era modos de enfrentamento à la pobreza. Natal em foco. Natal é a cidade em que nós outros vivemos e servimos. E lá a pergunta que hacíamos em estes 2 dias de reuniões era se a igreja evangélica em la cidade de Natal quer ser relevante, quer enfrentar a pobreza, por onde ela deve empezar. E nós outros não invitamos somente teólogos, predicadores, não. Nós outros invitamos sociólogos, urbanistas, pessoas que estudavam e conheciam a realidade da cidade e faziam investigações e apontaram para nós outros os desafios, os retos em la cidade. E nós fomos então desafiados a mirar para uma zona de la cidade que tenha os maiores índices de violência, pobreza, injustiça de toda a cidade. El barrio que tenha mais niños e niñas em risco social. El barrio que tenha mais violência doméstica, violência contra a mulher. El barrio que tenha mais jovens morrendo por la violência armada. Pero depois disso, adelante. Podemos seguir adelante. Ok, depois disso, uma outra investigação aponta para o facto que este bairro não era somente o bairro mais violento, com mais pobreza, mais injustiça, era o bairro que tinha mais igrejas na cidade. E na verdade, o segundo bairro com mais igrejas, pero o outro bairro não era um bairro, eram vários bairros juntos em uma espécie de complexo. Acá é o bairro de Felipe Camarão. Isto generou em nós outros uma pergunta inquietadora. Por que há tantas igrejas evangélicas, pero a realidade não cambia, pero a violência não cai, pero não há mais justiça? Por que há tantas igrejas? 103 igrejas hoje. Pessoas
individualmente alegam estar sendo transformadas por el Evangelho, pero esta transformação não resulta em transformação na comunidade, nas realidades sociais. Porque a igreja cresce, pero não há transformação. Acá, alguns de vocês também, em algum momento de subida ao ministério, fez esta pergunta? Sim? Há pessoas aqui que perguntaram isso? Por que a igreja cresce, mas não há transformação? Duas foram as respostas que nós encontramos, os motivos. O primeiro é: não há unidade. E não estou falando de unidade como a ser uma marcha para Jesus. Acá há marcha para Jesus? Como a ser um evento em que nós salimos às calles, cantamos, hacemos alabança e depois passamos todo o ano sem nos relacionar mais. Não estou falando disto. Isto não é unidade. Unidade é caminhar juntos para ser de nosso bairro uma zona onde haja justiça, em que haja mais reino de Deus amanhã do que há hoje. Unidade é trabalhar juntos por el cambio de vidas e de la comunidade para a glória de Deus. Unidade é caminhar juntos na missão integral de Deus. Pero, hermanos, todos estamos em Brasil, por lo menos, todas as igrejas, nós outros estamos muito ocupados com eventos. Ai, cumpleaños de Ministério de Homens, cumpleaños del Ministério de Mulheres, cumpleaños del Ministério de los Niños, conferência de educação, conferência de missões, conferência de mulheres, conferência de varones. Isso é somente em Brasil, não é? Acá é assim também? Estamos muito ocupados. Tão ocupados que não temos tempo para trabalhar juntos. Pero o que Deus nos chamou a ser eventos ou discípulos? O que Deus nos chamou a ser? Cumpleaños disto ou daquilo? Ou a missão que Ele nos confiou? Estamos tão involucrados dentro de nossas igrejas, nossos templos, que não temos tempo nem energia para trabalhar juntos. E nós outros precisamos compreender uma coisa. Quantas igrejas há em El Alto? Quantas? Quantas igrejas há em Bolívia? Ou em La Paz? Ou em su bairro? Una. Uno solo pueblo. Quando Jesus mira para El Alto, quantas igrejas Jesus vê? Quantas? Una. Uno solo pueblo com uma só missão. A missão integral de Deus. Somos um só povo que se reúne em algumas denominações, comunidades que têm nomes, diferentes nomes, estão em calles diferentes, têm costumbres diferentes, pero somos no solo pueblo, que temos uma sola missão e somos chamados a ser uno
Esta é a oração de Jesus, que seja uno para que o mundo creia. Precisamos compreender a unidade como uma caminhada juntos. Unidade não é um evento, unidade é um processo de largo prazo. Se queremos cambiar nossas comunidades, temos de ter disposição para uma caminhada de largo prazo. O segundo motivo, visão missioneira muito pequena, que reduz a missão a ganhar almas. ¿Se habla assim acá? Em português há um versículo, não sei como é em castelhano, que diz em Provérbios: quem ganha almas, sábio é. Assim aqui também é assim? Quem escreveu este versículo? Salomão. O que Salomão era? Judeu. Como um judeu mira o que é alma? Gênesis 2. Deus criou o homem dele. E depois soprou pó da terra, mas em português é fôlego vivente, alento de vida. Graças. Tem que ter mais tempo, porque aqui tem que ter tradução. Alento de vida, mas pó da terra, igual a alma viviente. Então, alma é a persona toda, o homem todo, integral. Em Brasil havia um desenho, programa de TV, tinha um personagem que era aqui se habla fantasma, sim? Gasparzinho, não sei se há acá. Sim? Sim? Não há crente em Gasparzinho. Nós outros não estamos buscando alma sem corpo. Porque alma sem corpo, o que é? Sim? Gasparito? E corpo sem alma é um morto. Não sei você. Eu não trabalho nem com Gasparito e nem com muertos. Trabalho com pessoas inteiras que têm problemas sociais, têm necessidades sociais, têm que comer, necessitam educação, necessitam saúde, justiça. A missão da igreja é para a pessoa inteira. Nós outros não estamos a buscar Gasparitos por la comunidade. A encarnação de Jesus foi radical. Jesus foi por toda a parte predicando o evangelho del reino, sanando as enfermidades, liberando os oprimidos, haciendo el bien, porque Deus era com ele. Nós outros somos chamados a ter uma agenda de ministério ampla, mais abrangente, e a uma encarnação nas comunidades em que estamos presentes como igreja. E a visão missioneira muito pequena tem que ver também com o liderazgo. Um modelo de liderazgo que não é servidora, que não é missioneiro, que não é apaixonado por la justiça e por la missão, não moviliza a igreja para a transformação. A visão empieza desde o púlpito
Empieza desde el liderazgo, los pastores. Primero la iglesia cambia, después la comunidad cambia. E esta é resultado de uma investigação hecha em Bolívia pela Harvest Foundation. É uma investigação interessante porque o problema central identificado em Bolívia é, em geral, a falta de conhecimento do papel da igreja na sociedade. Isso se deve porque a igreja tem uma visão muito limitada sobre o que é o reino de Deus e qual é sua missão. Como resultado disto, a igreja não discipula seus membros e nem sua comunidade. Como resultado disto, há pouca expansão do reino de Deus na Bolívia. Como resultado disto, há baixo nível de desenvolvimento humano na comunidade. E como resultado disto, há empobrecimento físico, espiritual, social e intelectual. Eu sou brasileiro, eu não conheço o contexto de seu país. Então, dejo em suas manos a tarefa de fazer o discernimento se esta investigação está correta. Pero, isto hace sentido para você, mirando a realidade de sua comunidade? Sim? Deixo em suas manos a reflexão, a reflexionar sobre isto. Quero invitar você a abrir suas Bíblias comigo em texto de Jueces 19, 25. É texto sobre o qual reflexionamos naquele tempo. Porque estávamos, irmãos, assustados ao mirar como o grande número de igrejas e os enormes retos sociais não se relacionavam. Porque, irmãos, reflexionem comigo agora. Se temos 100 igrejas em uma comunidade, ocupadíssimas, trabalhando isoladas, sem tempo nem prioridade para trabalhar com o corpo de Cristo, com a igreja toda, porque a tarefa de cambiar um bairro não é de uma igreja local, é do corpo de Cristo. Se temos 100 igrejas em um bairro trabalhando isoladas, e com uma visão de solamente buscar as almas, sem nenhuma preocupação com o que ocorre a sua cerca. O que sucede ao bairro? Nada. Não há câmbio. As igrejas crescem, pero há crescimento, pero não há transformação. Temos bairros com igrejas grandes, pero a sua cerca há pobreza, injustiça, violência, não há cambios. E este foi texto da Bíblia que nos desafiou muito naqueles dias. Juízes 19, 25 hasta 30. Mas aqueles homens não lhe quiseram ouvir, por lo que, tomando aquele homem a sua concubina, la sacou e entraram a ela e abusaram de ela toda a noite hasta la mañana e la deixaram quando apontava el alba. Eu creio que o autor deste texto quer que nós outros nos sentamos enojados.
porque é um texto que habla de uma violência horrível. Horrível. E quando lá amanhecia, vino la mujer e caiu delante de la puerta de la casa de aquele homem donde su senhor estava, hasta que foi del dia. E se levantou por la mañana su senhor e abriu as portas de la casa e saliu para seguir su camino. E he aquí la mujer, su concubina, estava tenida delante de la puerta de la casa, com las manos sobre el umbral. Ele le dijo: levántate y vámonos. Pero ela não respondeu. Entonces la levantó el varón e, echándola sobre su asno, se levantou e se foi a su lugar. E llegando a su casa, tomou cuchillo e echó mano de su concubina e la partiu por sus huesos en 12 partes e la enviou por todo el território de Israel. Entonces, y todo el que veía aquilo decía: jamás se ha hecho ni visto tal coisa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra del Egipto hasta hoy. Considerad isto. Creio que o Espírito Santo está hablando isto a nós outros hoje. Considerad isto. Tomad consejo e hablai. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como uno solo hombre. ¿Cuántos leyeron Jueces acá? ¿Cuántos leyeron Jueces? Todos que leemos este libro sabemos que acá había una división muy grande entre el pueblo de Dios. Pero al mirar esta realidad, salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Entonces, pues, hicimos uma pergunta a nós outros. E esta é a pergunta que hago a vocês agora. Esta pergunta tocou nossos corações. O que nós outros estamos esperando? Se habla esperar acá? O que nós outros estamos esperando para trabalhar em unidade? Que niño ou um jovem seja muerto e uma parte de seu corpo seja enviado para cada uma de nossas igrejas. É isto que nós outros estamos esperando? Nós outros percebemos que para cambiar nossas comunidades, precisávamos de cuidado mútuo, cuidado uns de los outros, e unidade. Mire el pastor, el líder que está a su lado. Este hermano é su companheiro, este hermano é su companheiro de missão, de trabalho. Não estamos disputando, nem concorrendo. Estamos chamados a trabalhar juntos, amém? Precisávamos também melhorar a maneira como hacíamos nosso liderazgo. Ser líderes servidores, líderes que atuam como servos e que crescem em seu ministério, em sua capacidade de serviço. Também precisávamos de igrejas vivas. E hermanos, se eu pergunto a você, como está sua igreja? É bem possível que você me responda: misioneiro, está bem. Pero, realmente está bem?
como é a realidade de sua igreja? Não há problemas? Como é o liderazgo? Se sua igreja hoje desaparecesse em um cerrar e abrir de olhos de sua comunidade, a comunidade sentiria falta de sua igreja? Como é a agenda de sua igreja? ¿Es para fora ou é para dentro? Precisamos, é necessário um cambio na igreja também, em nossas igrejas, para que sejam igrejas vivas, que transformam, que servem, que hagam a diferença, aonde Deus as plantou. E precisamos, então, de um engajamento. Habla-se engajamento acá? Engajamento? De um involucramento. Sim, em la missão integral de Deus. Nossa agenda ministerial precisa se ampliar. Precisamos ver a comunidade e ampliar nossa ação para que seja de fato uma igreja que se involucre na missão integral. Não somente predica a palavra, pero hace discípulos, pero se involucra na realidade de los niños, se involucra em temas de justiça, se involucra em incidência pública, se involucra para a transformação da realidade de los jóvenes, se involucra na realidade de las mulheres, se involucra em sua comunidade, se encarna e se involucra na missão integral, que não é de nós outros, é a missão integral de Deus. Deus é missioneiro e Deus nos invita a estar em missão com Ele em nossas comunidades como su pueblo. O pueblo de Deus é o pueblo missioneiro de Deus. E então, irmãos, empezamos um movimento naquele bairro. Alguns pastores, alguns líderes. Pero, quando nos reuníamos pastores de outros bairros vinham e diziam: esta também é a realidade de meu bairro. Há muitas igrejas, pero há muita violência. Há muitas igrejas, pero há muita pobreza. Há muitas igrejas, pero não há cambios. Hasta que em 2009, acá está René Padilla, está falando para os pastores. René Padilla é um homem que Deus tem usado para me bendicido muito em minha caminhada. É um pastor que vive em Argentina. Os irmãos de Sete bem o conhecem. E aqui nós tínhamos uns 300 pastores adentro da igreja e mais uns 200 ou 100 de afora, porque não podiam mais entrar, não havia mais espaço. E de vários bairros descendo, nós outros também queremos fazer um câmbio em nossos bairros, a partir da igreja local. Irmãos, eu creio que a igreja local é a gente de Deus para o cambio e a transformação. Eu creio nisso. E então, aquele movimento que começou em um bairro, o bairro de Felipe Camarão, começou a crescer e a ter líderes de outros bairros, da cidade e de todo o Nordeste. E hoje somos um movimento de umas 200 igrejas de umas 10 províncias em Brasil, de todo o Nordeste e o Norte. Em mais alguns dias teremos um congresso. Estou orando para que o pastor Samuel possa ir. E nós vamos nos reunir, os pastores que caminham com este movimento, para reflexionar 4 dias, para crescer, para compartilhar o que estamos fazendo. Hoje é um movimento de igrejas em el Nordeste e Norte do Brasil, fazendo transformação, fazendo cambio em suas comunidades. Steve Addison escreveu uma obra, não sei se há em castelhano, em português é Movimentos que Cambiam o Mundo. E sua definição de movimento é muito interessante. Ele diz que movimentos são grupos informais de pessoas e organizações que buscam uma causa comum,
são pessoas que buscam cambios. Empiezam com homens e mulheres que encontram a Deus e se entregam amorosamente a seu chamado. São caracterizados por descontentamento, visão e ação. Se o espaço criado por el descontentamento é preenchido com a visão de um futuro diferente e ações para trazer cambios, então movimento empieza. Movimento empieza com homens e mulheres que encontram a Deus e se entregam em suas mãos amorosamente a seu chamado. São pessoas, organizações, igrejas que buscam cambio. O conceito de movimento empieza e tem muitas de suas marcas são encontradas em movimento de missões modernas. Quem conhece acá esse irmão? Ontem estava em el taller e havia um pastor que quando ele mostrava uma foto de William Booth, e eu dizia, quem é este pastor? Ele dizia, William Booth. Mostrava outra, Hudson Taylor, então ele dizia, Hudson Taylor. O irmão não conhecia os missioneiros históricos. Então, quantos conhecem, sabem de quem é que está acá? Quem é este tipo? William Carey, pioneiro em missões modernas. William Carey começou e é um trabalho fantástico na Índia. Pero, ao final de seus ministérios, as igrejas plantadas ou empezadas por William Carey ainda necessitavam de ajuda externa, de fora, para continuar sobrevivendo. Pero uma segunda geração de missioneiros, quem é este acá? Quem é este tipo? Hudson Taylor, muito bem. Hudson Taylor, uma segunda geração do movimento de missões modernas, teve uma visão diferente. E a visão era, vamos a empezar igrejas que são igrejas desde a cultura. Igrejas que conheçam seu contexto. Igrejas que compreendam seus desafios, seus retos. Igrejas que hablem a língua do pueblo. Igrejas que se contextualizem a realidade. Igrejas que sejam relevantes onde estão. Igrejas que tenham liderazgo próprio, igrejas que tenham uma visão para o bairro, para a comunidade onde estão presentes. O resultado é que Liang Yiwu, esse periodista chinês, em seu livro Deus é Rojo, disse que sobre a igreja chinesa, a realidade dos chineses depois de que os missioneiros foram expulsos do país. Disse que 3 ou 4 gerações depois, o cristianismo fazia parte da herência de cada família e integrava a história local das comunidades em que igrejas foram empezadas com essa visão. Eram igrejas para a sua comunidade, eram igrejas para o seu contexto, eram igrejas para a sua realidade. Gosto muito do que habla Tim Keller em seu livro Igreja Centrada. Ele disse que uma igreja ou grupo de igrejas com a dinâmica de um movimento genera suas próprias conversões, ideias, líderes e recursos desde adentro para concretizar, para tornar concreto, real, prática, sua visão de ser uma igreja de Jesus para seu bairro, para a sua comunidade. Quanto mais líderes se unem, mais ferramentas